Olá, queridos alunos! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre central de materiais e esterilização. Para fins de classificação epidemiológica, a infecção hospitalar é toda infecção adquirida durante a internação hospitalar, desde que não incubada previamente a internação, ou então relacionada a algum procedimento realizado no hospital, por exemplo, cirurgias, podendo manifestar-se inclusive após a alta. Atualmente, o termo infecção hospitalar tem sido substituído por infecção relacionada à assistência à saúde, as IRAS, conforme nós já falamos nas aulas anteriores. Essa mudança abrange não só a infecção adquirida no hospital, mas também aquela relacionada a procedimentos feitos em ambulatório, durante cuidados domiciliares, e a infecção ocupacional adquirida por profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, entre outros. Mas, professora, por que você está novamente falando sobre infecção? Porque esse é um assunto que nós iremos abordar sempre. E para falar de CME, eu preciso que vocês tenham o conceito de infecção claro. A CME é uma unidade de apoio técnico dentro do estabelecimento de saúde, destinada a receber materiais considerados sujos e contaminados, descontaminá-los, prepará-los e esterilizá-los, bem como preparar e esterilizar as roupas limpas oriundas da lavanderia e armazenar esses artigos para futura distribuição, sendo primordial no controle das infecções. Então, a central de material e esterilização é uma unidade destinada à limpeza, preparo, desinfecção, esterilização, acondicionamento e distribuição de artigos utilizados em estabelecimentos de saúde. Possui como foco o processamento de materiais e a prevenção de infecções. Ela pode ser dividida em 3 categorias: centralizada, semi-centralizada ou descentralizada. Centralizada é quando os materiais de unidades distintas são processados todos em uma única unidade, em uma unidade central. Semi-centralizada é quando cada unidade prepara o seu material, mas encaminha-os a uma única central para serem esterilizados. E na descentralizada, cada unidade é responsável por preparar e esterilizar os materiais que utiliza. Como ciência, o processo de esterilização possui menos de 200 anos. Com a descoberta da bactéria e a busca da morte dos micro-organismos, muito se evoluiu no campo microbiano e, consequentemente, no processo de esterilização. De acordo com a RDC 307, de 14 de novembro de 2002, a CME é uma unidade de apoio técnico que tem como finalidade o fornecimento de materiais médico-hospitalares adequadamente processados, proporcionando assim condições para o atendimento direto e assistência à saúde dos indivíduos enfermos e sadios. Ainda de acordo com Quelhas, existem regiões onde os serviços de saúde são limitados ou inexistentes, onde as infecções são, por muitas vezes, não tratadas. As taxas de morte e a incidência de doenças infecciosas estão crescendo. Em países mais pobres, 50% de todas as mortes são derivadas das infecções. Conforme veremos em aulas futuras, o ambiente hospitalar, em especial o ambiente cirúrgico, é dividido por áreas, sendo denominadas como áreas críticas, semicríticas e não críticas. A CME é considerada uma área crítica. A CME pode ser dividida em expurgo, área de preparo de materiais, área de preparo de instrumentais cirúrgicos, área de esterilização, área de montagem de kits cirúrgicos, área de distribuição de materiais esterilizados. E os materiais também podem ser divididos em artigos críticos, semicríticos ou não críticos. Nos artigos críticos ocorre a penetração de tecidos estéreis ou o sistema vascular e devem ser esterilizados para uso.
necessitam de desinfecção de alto nível e esterilização. Já os artigos semicríticos são destinados ao contato com a pele não intacta ou com mucosas íntegras, como, por exemplo, os equipamentos respiratórios e de anestesia, endoscopia e etc. Estes requerem desinfecção de alto nível ou esterilização. Já os artigos não críticos são aqueles destinados ao contato com a pele íntegra do paciente, como, por exemplo, as comadres, as cubas, os aparelhos de pressão, também conhecidos como esfigmomanômetro, entre outros. E eles requerem limpeza ou desinfecção de médio ou baixo nível. A limpeza dos artigos consiste na remoção de materiais orgânicos e sujidades dos objetos. Este processo precede as ações de desinfecção e/ou esterilização. Poderá ser feita pelo método manual ou mecânico. Neste processo, orienta-se a utilização de água com detergente ou produtos enzimáticos. Então, a limpeza manual é aquela realizada manualmente por meio de ação física, onde utiliza-se água, sabão, desencrustante, detergente enzimático, escova, pano, entre outros. Já a limpeza automática é realizada por máquinas automatizadas específicas para esse fim. A remoção da sujeira ou matéria orgânica ocorre pela ação combinada de energia mecânica, como a vibração sonora, pela térmica, que a temperatura é entre 50 e 55 graus Celsius, e a química, pelos detergentes. Na desinfecção, ocorre a eliminação de micro-organismos na sua forma vegetativa. Pode ser produzida pela ação manual de limpeza em níveis baixos de eliminação desses micro-organismos e/ou por combinação de ação mecânica e química. A desinfecção ela pode ser de alto nível, médio nível ou intermediário ou baixo nível, ok? Na desinfecção de alto nível, ocorre a destruição de micro-organismos na forma vegetativa e esporulada, em sua maioria. Por exemplo, bacilo da tuberculose, vírus e fungos. A manipulação deve ser com técnica assética. Na desinfecção de médio nível ou nível intermediário, ocorre a destruição dos micro-organismos na forma vegetativa, com exceção dos micro-organismos esporulados. Ela inativa o bacilo da tuberculose e a maioria dos fungos e vírus. Já na de baixo nível, ocorre a destruição dos micro-organismos na forma vegetativa, alguns vírus e fungos, mas não elimina o bacilo da tuberculose nem micro-organismos esporulados. Atenção! Antes do processo de desinfecção, deve-se proceder à limpeza mecânica do alvo em questão. Tudo aquilo que não pode ser esterilizado deve ser desinfectado. Tudo que pode ser esterilizado não deve ser apenas desinfectado. Os níveis de ação dos desinfectantes são alto, médio e baixo. Alto para artigos críticos, médio para semicríticos e baixo para não críticos. Para que um desinfetante seja considerado ideal, ele deve possuir algumas propriedades, dentre elas, amplo aspecto microbiano, rápida ação, deve agir em presença de matéria orgânica, não deve ser irritante, não deve causar danos aos materiais, deve possuir efeito residual, de fácil uso, com pouco ou nenhum odor, econômico, solúvel em água e boa propriedade de limpeza. Para desinfecção em alto nível, os desinfetantes mais utilizados são o glutaraldeído a 2% ou 3,2% e o óxido de etileno. Já para nível médio, os formaldeídos, os compostos à base de cloro, álcool a 70, compostos duplofenólicos e iodóforos. Já no baixo nível, os amônios quaternários, os fenóis simples e os detergentes.
Já para superfícies em serviços de saúde, os produtos de limpeza e desinfecção mais utilizados são a água e sabão ou detergente para limpeza e remoção de sujidades, álcool a 60% até 90% para desinfecção de equipamentos e superfícies, os compostos fenólicos para desinfecção de equipamentos e superfícies, quaternário de amônia para desinfecção de equipamentos e superfícies, os compostos liberadores de cloro ativo para desinfecção de superfícies não metálicas, os oxidantes e ácido peracético, associado ou não a peróxido de hidrogênio, desinfecção de superfícies e equipamentos. Os detergentes são todos os produtos que contêm necessariamente em sua formulação tensoativos que têm a finalidade de limpar através de redução da tensão superficial, ou seja, a umectação, dispersão e suspensão da sujeira. Por exemplo, o sabão líquido. O álcool possui ação bactericida, tuberculicida, fungicida, virucida, mas não esporicida. A concentração ideal de uso é de 70%. Ela torna o álcool mais molhado, penetra melhor e demora um pouco mais para secar. O tempo de exposição é de aproximadamente 10 minutos sob fricção. Ideal é friccionar 3 vezes. A indicação de uso é para desinfetante e antisséptico. Temos ainda o hipoclorito de sódio, que é bactericida, tuberculocida, fungicida, mas não esporicida. Possui concentração de 1% em superfícies, tempo de exposição de 10 minutos e como indicação de uso temos a desinfecção de superfícies, bebedouros, caixa d'água e etc. Atente-se, é inativado em presença de matéria orgânica, é corrosivo e descolorante. Não deve ser usado em metais e mármores. Neste slide, trago para vocês uma tabela contendo o tempo de sobrevivência aproximado de micro-organismos em superfícies. Pessoal, na CME, a equipe de enfermagem, que trabalha nessa unidade, ela presta uma assistência indireta ao paciente, ou seja, ela não está ali no contato direto. No entanto, essa assistência ela é tão importante quanto a assistência direta, que é realizada pela equipe de enfermagem que atende ao paciente, Porque imaginem vocês, se a esterilização não é feita adequadamente, quais os riscos que nós levamos a este paciente? Então, nesta aula eu deixo essa reflexão para vocês. Gostaria que vocês pensassem sobre a importância da equipe de enfermagem na CME e todos os riscos causados por profissionais que não levam a sério esse serviço, tá certo? Até a próxima, tchau, tchau!